Durante as semanas da Operação Leão Rugidor, as Forças de Defesa de Israel e as Forças Armadas dos Estados Unidos divulgaram diversas imagens de ataques contra mísseis balísticos, vantes e forças navais e aéreas do Irã. Em breve, isso será encerrado e nós continuaremos lutando com todas as nossas forças contra os países terroristas e, é claro, também contra os seus agentes do terror. As avaliações ao final da Operação Leão Rugidor são de que os iranianos ainda possuem entre 1.000 e 1.500 mísseis balísticos restantes. O Irã ainda tem um arsenal significativo à sua disposição. E os Estados Unidos e Israel, na guerra de 28 de fevereiro até 7 de abril, aparentemente eliminaram apenas 30% da capacidade missilística do Irã. Então foi um certo revés para o Irã, mas o Irã, obviamente, como vimos nos ataques de ontem a Israel, ainda está ativo e operacional. Alguns desses mísseis ainda estão com o regime iraniano, outros ficam enterrados sob as montanhas. Surpreendentemente, antes aprendemos mais uma palavra em hebraico. Pkikat Aminarot. Muitas bombas nessas áreas realmente causam colapsos e deslizamentos de cinzas, com grandes quantidades de cinzas e rochas. Vemos as diferentes aberturas nos sítios dos montes, todas eram fechadas antes, agora estão abertas na largura, e por isso tudo o que estava dentro não foi danificado. A capacidade do Irã de lançar vantes pode ter sido afetada, mas não eliminada. Com base apenas em fontes abertas e nas reportagens que todos estamos lendo de diversos meios, o Irã ainda mantém capacidade suficiente de drones. Seus drones e sua produção estão dispersos pelo país. Também é de baixo custo, produzido rapidamente. O Irã continua produzindo esses sistemas mesmo durante esse chamado cessar-fogo. Além de atingirem suas armas, Israel e os Estados Unidos atacaram durante as longas semanas da operação locais de produção de mísseis e vantes, dificultando aos iranianos, ao menos por hora, fabricar novos. Desmantelamos antecipadamente a máquina de destruição do regime iraniano. Afastamos de nós, você me mata. O exército iraniano também sofreu um golpe severo. A Força Aérea Iraniana, que não representa uma ameaça real, foi atingida de forma severa e até fatal. A Marinha Iraniana sofreu um duro golpe, mas ainda possui navios capazes de causar terror no Estreito de Hormuz. Os iranianos definitivamente podem causar terror no Golfo Pérsico de várias maneiras, se isso continuar de fato em Hormuz. Naqueles navios que tentam passar pelo Estreito de Hormuz sem coordenação com a Marinha da Guarda Revolucionária ou com os barcos rápidos. Mas enquanto a dificuldade do Irã em lançar grandes quantidades de mísseis balísticos contra Israel foi afetada, sua capacidade de lançar mísseis contra os Estados do Golfo ainda existe. Durante a Operação Leão Rugente, cerca de 2.000 mísseis foram lançados contra Estados do Golfo, sendo 900 contra os Emirados Árabes Unidos. E essa capacidade foi e ainda continua sendo significativa. O ponto em que o Irã pode ameaçar seus vizinhos, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Abu Dhabi, Dubai, essa capacidade existe e por isso eles podem usar mísseis de curto alcance, muito menos sofisticados, caros e complexos para disparo. Do que os mísseis de longo alcance lançados contra o Estado de Israel, muitos desses mísseis ainda existem no arsenal. Ela pode se defender? Quase não existe ou existe apenas de forma muito parcial nesses países do Golfo. Talvez tirem a unidade dos Emirados para bastar. Também vemos que quando o Irã ataca, na verdade ele ataca cada vez mais. Um momento brilhante para Iran to Capt. Então, mesmo que a capacidade iraniana de causar danos tenha sido atingida, ela não desapareceu completamente. E se a guerra realmente recomeçar, os iranianos já sabem que se quiserem chocar a região, as ferramentas para isso estão em suas mãos.